Boa tarde a todos, agora são 4 horas e 15 minutos, quinta-feira, dia 29 de setembro, faltam pouquíssimos dias para as eleições 2016. Neste domingo, cidades vão descobrir quem é o novo prefeito ou quem vai para o segundo turno nas principais disputas. E hoje, dentro da nossa grade de programas aqui no Facebook que tratam sobre as políticas públicas que dizem respeito diretamente à cidade, a gente vai conversar sobre um dos temas mais importantes, mas ao mesmo tempo que acaba de tão complexo, ficando à margem dos debates. A gente hoje vive em sociedade, em rede, por conta de todas as questões que envolvem o crescimento das cidades, o desenvolvimento das tecnologias. E aí a pergunta que fica, a cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro funciona sozinho ou ele precisa? Obviamente a resposta é sim, precisa das demais cidades da região metropolitana para sobreviver, seja a força de trabalho, seja a própria geração de empregos nas outras cidades, a mobilidade, como é que se dá entre essas cidades e como isso afeta a vida de você, o internauta que nos acompanha nesse debate. Por isso hoje, por ser um tema mais complexo, um tema que envolve uma série de variáveis, a gente trouxe 3 especialistas, 3 pessoas que conhecem um pouco do assunto para conversar com a gente. Eu vou começar de lá para cá. O primeiro é o José Marcelo Zac, que vem a ser o coordenador geral da Casa Fluminense, uma das casas de estudo de nome aqui no Rio de Janeiro. Junto a ele, também da Casa Fluminense, o Vitor Mihessen, que é o coordenador, ou melhor, ele atua na área de informação pela Casa Fluminense. E também o Diego Silva, que é o coordenador de gestão de demanda do ITDP, que na verdade, explica pra gente um pouco o que é o ITDP, já que é uma sigla em inglês. Explica um pouquinho só o que é o ITDP. O ITDP ele é uma organização não governamental que trabalha justamente com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Ou seja, nosso objetivo é difundir e promover transporte sustentável, mas também aliado ao desenvolvimento urbano, né? Não só sistemas de transporte, redes de transporte, mas também integrado a um desenvolvimento urbano nas cidades através de princípios de desenvolvimento sustentável. Então a gente trabalha através de estudos, através de campanhas, promovendo esse tipo de desenvolvimento nas cidades. Zac, qual é o tamanho hoje do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro hoje se limita... Antes disso, temos aqui Gabriel Cariello, né, o nosso produtor participante, que hoje está acompanhando o que as redes estão falando sobre o debate e trará aí o internauta com suas ponderações e também perguntas, o Maurício Belli, que trabalha sempre com a gente aí na ajuda de produção, e o Serginho Maggi, o editor de mídias sociais, que também comanda aqui a operação e nos auxilia nos trabalhos. O Rafael Gomide está aqui junto pela Casa Fluminense, ajudando aqui o pessoal e fazendo um making of. Zac, qual é o tamanho do Rio de Janeiro? Ele se limita à sua fronteira? Maravilha, pergunta, Matica. A resposta é a própria motivação de existência da Casa Fluminense, né? Quando a gente começou há 3 anos, o grupo, a rede que se articula em torno dela, a partir da coisa, a gente precisa expandir no tempo e no espaço a agenda pública, a compreensão pública do Rio. No tempo, para além de 2016, a gente tinha uma pauta muito focada, né, nos jogos, nos grandes eventos, então, bom, tudo bem, mas 2016 acaba, depois a gente precisa ter uma visão de futuro. E no espaço, exatamente entendendo o tamanho real do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade metropolitana composta por 12 milhões de habitantes, né, que se vivem em 21 municípios diferentes, mas que compõem na prática uma cidade só, né? São municípios, são divisões administrativas distintas, mas é um espaço urbano só no qual as pessoas circulam, moram num município, trabalham no outro, às vezes acessam serviços de saúde no outro, usam serviços de transportes, né, que não respeitam, que não se limitam às fronteiras municipais, né? Tem desafios ambientais, de saneamento e de qualidade de vida também compartilhados, etc. Né? Quer dizer, isto é uma cidade é um espaço urbano comum em que tudo isso acontece e as pessoas circulam dentro dela, né? No nosso caso, porque ela cresceu ao longo do tempo, a gente tem municípios diversos, por uma série de razões históricas, que precisam conseguir se pensar, se planejar em conjunto, se realizar em conjunto, né? Acho que tem um desafio, voltando para o Rio pós-2016, né? O Rio pós-2016 é o Rio do século XXI, né? Nós fomos capital da República, depois deixamos de ser, vivemos um longo período de declínio e na última década uma efervescência, né, uma capacidade de mobilizar esforços, atenções muito pautada pelos grandes eventos. Isso acabou e daqui para frente o que nós tivemos que ser será na vida, no dia a dia, será o que vamos ser nesse século.
E aí tem uma coisa que não dá para o Rio se pensar como enquanto era a capital, ou no século passado, a capital costumava se pensar, né, que é bom, aqui é essa faixa costeira, é só o espaço da capital, esse é o tamanho do Rio. Não, o Rio é uma das maiores metrópoles desse planeta e só vai se realizar, dar conta da demanda da sua população e ter sucesso na visão de desenvolvimento se ele conseguisse fazer como essa metrópole global que ele tem que ser. Isso significa pensar 12 milhões de pessoas e 21 municípios. Se a gente pensasse esses 21 municípios como um único, supondo eles como um único e pegando esse território inteiro e dividindo em bairros, você diria que a administração ela é harmônica nesses bairros, nesses 21 municípios, se eles fossem integrados por uma única unidade? Hoje não, em absoluto, até porque eles não são, né? Então na prática o que a gente tem Mas hoje... as políticas públicas individuais atuam em complementariedade? Absolutamente não, né? Quer dizer, hoje o que a gente tem no Rio de Janeiro e tem em outros espaços metropolitanos, que são um desafio comum de áreas de metrópole, né? Você tem, cada prefeitura pensa o seu mapa, né? Então vamos olhar aqui o exemplo dos investimentos de transportes recentes que a gente teve na capital e portanto na metrópole. Você tem ali o metrô da Zona Sul da capital à Barra da Tijuca, a Zona Oeste da capital. Você tem uma malha de BRTs que integra basicamente as áreas suburbanas da capital com também a Barra, né, ali com a Alvorada como grande epicentro, e aquilo abre para várias áreas na Zona Oeste e na Zona Norte, né? A gente tem o VLT no centro. Bom, são investimentos que basicamente se concentram no espaço da capital, né? Isso reflete um problema de prioridade, né? A gente tem muita desigualdade na área metropolitana como um todo, e quando a gente renova investimentos de novo na área central, a gente está renovando as desigualdades, mas reflete também a divisão administrativa. Quem impulsionou a maioria desses investimentos, mesmo o metrô, que não é ela que realiza, mas no planejamento, é a prefeitura e os jogos. A prefeitura da capital abre o mapa da capital, e vê lá os desafios de mobilidade do mapa da capital. Então você pode dizer, olha, a malha de BRT, se você pensar só no mapa da capital, você pode debater, é a melhor opção, teria sido melhor fazer sobre trilhos, a operação é ideal, não é, né? Mas ela tem lá uma justificativa em relação a fluxo na capital. Ela aponta para o melhor desenvolvimento urbano, a gente está estimulando a expansão para a Zona Oeste ou não, quer dizer, tem um debate. Mas dentro da capital é um debate que faz sentido, né? Você pode gostar mais ou menos, mas tudo bem. Quando você abre para o mapa da metrópole como tudo, que é o mapa da cidade, 2 milhões de pessoas não vivem na capital e todos os dias vêm trabalhar na capital e voltam. Então o Rio de Janeiro é o maior tempo de deslocamento de casa para o trabalho do país, e ele é isso hoje, né? Essencialmente porque a gente tem um problema de mobilidade na área metropolitana, na área da cidade metropolitana como um todo. Então quando você pensa isso, quer dizer, você olha o mapa inteiro, não faz nenhum sentido a conversa se limitar ao espaço coberto pelos BRTs e pelo metrô da Zona Sul à Barra. O que isso reflete? É um exemplo concreto de uma situação na qual cada prefeitura está olhando só para o seu espaço, não há muito pouco espaço de integração, né? Abrindo até nas prefeituras, Chico, a gente vem também na Casa Fluminense acompanhando o TDP também, um esforço em curso no Rio hoje, que é de se criar uma Câmara de Gestão Metropolitana que reúna os vários municípios. De quem que é o esforço? A Câmara foi criada pelo Governo do Estado, né? E ela reúne as várias representações dos prefeitos dos 21 municípios da região metropolitana tem hoje um conselho de interlocução com órgãos diversos de universidades, do setor privado, da sociedade civil. Mas a tentativa qual é? Como é que a gente integra políticas dentro de um planejamento comum? Existe? Ela foi criada há 2 anos e vem se dedicando hoje à elaboração de um plano de desenvolvimento urbano integrado, metropolitano integrado para o Rio, que deve estar pronto até junho do ano que vem. Que é um esforço nessa direção. É consultivo ou ele é mandatário? Ele não é mandatário, quer dizer, e isso não é só o caso do Rio. Quer dizer, ele é uma boa notícia para o Rio pelo seguinte, como eu falei, esse desafio de fragmentação, cada prefeitura pensa transporte só no seu cidade, só no seu município, ou saneamento, ou saúde, etc. E aí isso dá no dia a dia um monte de problema, porque como a gente falou, na vida real as fronteiras não existem geograficamente, né, as pessoas. Isso é um problema comum de metrópole. Vale para São Paulo, vale para Belo Horizonte, vale para Recife. O Rio, no entanto, de todas as principais metrópoles do país, era a única, até 2 anos, que não tinha nenhum espaço, nenhum esforço, nenhuma tentativa de minimamente integrar. Então isso é bom. Agora, 2 coisas. Primeiro, hoje isso é um ensaio, né? O plano está sendo feito, a Câmara está se criando, a gente tem o desafio de fazer isso virar para valer, conseguir se realizar. E segundo, você só vai ser mandatário se você tiver poder constitucional para impor a políticas para os prefeitos, não só para as prefeituras, também dentro do Estado, as várias secretarias, né? Eu acho que aqui, quer dizer, você não tem esse poder, você tem que pensar esse processo como um processo de coordenação. Quer dizer, como é que os prefeitos identificam oportunidades, as prefeituras e a população cobra isso, de que essa integração pode nos levar além. Diego, uma perguntinha. A gente está falando de eleição, né?
teoricamente o cara que já é prefeito, eventualmente, ele vai buscar apresentar a reeleição dele por aquilo que ele fez de bom para a comunidade, né? Teoricamente seria isso, a lógica. Nesse aspecto, um bom relacionamento com o município vizinho para agregar valor às políticas públicas seria interessante. Né? A dificuldade de distância não existe justamente porque elas são contíguas. Por qual razão, apesar de, na teoria, essa aproximação ser positiva, não só para o eleitor, para o cidadão, mas para o político, que vai ter mais efetividade, vai ser mais eficiente, por que é tão difícil essa relação? Tem muita questão histórica, né, na relação institucional dos municípios dentro de uma região metropolitana. Dentro do Brasil, a gente tem até estudos já do IPEC que apontam isso, que, como o Zé falou, também tem uma dificuldade histórica das cidades se entenderem enquanto metrópole e as políticas públicas municipais, inclusive, considerarem também a área de influência dos municípios vizinhos dentro da sua cidade. Então, historicamente, isso foi sendo criado ao longo do tempo no Brasil. Em 2014 foi promulgado o Estatuto da Metrópole, que é um grande avanço em termos institucional, que permite a criação de câmaras, que permite a criação de entes federativos para propor e executar, não só planejar, mas também executar políticas públicas, e a partir disso que o modelar a metrópole aqui no Rio vem se constituindo como a primeira experiência aqui na nossa região metropolitana. Mas enfim, existe todo um arcabouço histórico que a gente tem que vencer, e essas iniciativas, mesmo que pontuais, acabam resultando em influência direta, né? A gente sabe que, como tu comentou, a influência desses 2 milhões de pessoas vindo todo dia para o Rio, queira ou não, influencia e cria todo um cenário dentro da cidade do Rio de Janeiro, que o morador do Rio de Janeiro, ao eleger ou ao escolher o seu próximo prefeito, vai considerar como uma questão municipal, não como uma questão metropolitana, às vezes. Mas o ente institucional, o ente metropolitano e o ente do prefeito, a própria prefeitura, tem que considerar isso na formulação das suas políticas públicas. A questão mais assim óbvia, que grita, o cara é do partido tal, eu sou do partido tal, não me relaciono com esse partido, a gente briga. Isso parece ser a razão. Agora, se a gente fosse fazer uma medida do que ele ganha e perde como político, ele mais tem a perder por conta dessa disputa com o vizinho do que a ganhar. Eu acrescentaria, Mati, que tem a questão da disputa política, mas não é que você deixa ela de lado. Ele tem muito pouco incentivo hoje para fazer isso, né? Porque você tem duas coisas. Do lado institucional, é uma dor de cabeça, não existem os ambientes para isso. Então, se eu vou acessar um recurso, bom, se eu for um recurso federal, não tem nada para ser metropolitano. Meu incentivo, eu vou lá e consigo recurso aqui para a minha prefeitura e faço o máximo possível dentro do meu município. Não tem nada que diga, isso aqui é um fundo metropolitano, que a gente te incentiva a fazer um projeto, por exemplo, de mobilidade, ou mesmo de obra viária, que integre vários municípios e tal. Então, ele não tem nenhuma razão nesse sentido. Se ele disser, não, acho bom, se a gente tivesse, por exemplo, saúde, para dar um outro exemplo, né? As pessoas acessam o serviço de saúde cruzando fronteiras municipais, né? Às vezes sobrecarregando regiões dos municípios, gerando demandas. Você pode brigar com isso, você pode reconhecer isso e criar consórcios municipais, como a gente tem em outros lugares do país. E aí você se divide e diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um encontro de atendimento de contas, esse município vai se especializar, por exemplo, em tratamento de câncer, esse aqui em traumatologia, esse aqui em coisa, a gente vai organizar a nossa rede em conjunto e a gente vai dividir custos ao fazer isso. Em princípio é um bom negócio. Só que para eu sair de como é hoje para chegar lá, eu vou ter que decidir botar um esforço imenso para chamar os outros prefeitos. E legal ainda, um esforço institucional de ter as ferramentas. Então, tudo isso. Só para fechar, então assim, tem um desafio que é a gente avançar nesses incentivos, nessas ferramentas institucionais. Agora tem um outro que eu acho que não é menos importante, e aí esse é o debate de hoje, e é o debate que a gente vem fazendo com a casa, que o político também não é pressionado a isso. Né? A verdade é que a gente também não tem uma consciência, quando a gente fala Rio, a gente não pensa na metrópole como um todo e demanda dos atores políticos que deem resposta a isso. Mas quando o morador da Baixada tem que se deslocar para uma outra cidade da Baixada, necessariamente porque o Hospital Geral é em outra, ele lembra disso. Sem dúvida, mas no dia a dia isso... Vitor, uma das melhores formas de saber até que ponto o consórcio é obrigatório ou ele é necessário é dado, né? É ter um dado rico, preciso, sobre o volume de demanda, o volume, né, de oferta de determinado serviço. Os dados hoje que a gente tem, os dados para fazer política pública numa região metropolitana com essas complexidades são bons? Não acredito que são dados e não acredito que são de fácil acesso, sobretudo.
e nem mesmo para os quadros das prefeituras que a gente tem visitado, tem circulado. Você tem uma carência ali de dados, de quadros, né, de técnico. E acho que, com relação ao que a gente estava falando sobre o aspecto legislativo, você tem o Estatuto das Metrópoles, que é uma legislação importante que dá origem a esse olhar metropolitano, e a Câmara Metropolitana parte muito da letra da lei ali, para criar o plano, por exemplo, que é um indicativo que a lei impõe, e um sistema de indicadores metropolitanos. Então, para as regiões brasileiras, você só tem o Rio começando esse sistema de indicadores para tratar de dados. Seriam indicadores de quê? Indicadores de fluxo, indicadores de ofertas, assim, e aí a percepção desse custo não é tão dada. Esse custo de que se é mais interessante você fazer um hospital que consiga esse benefício não é tão explorado assim, não é tão claro para o gestor. Então acho que por isso que... E qual seria a ferramenta boa para que o gestor teria a fácil acesso, números ou informações que ali representassem a real demanda? Eu acho que investir nesse lado, a gente tem muita dependência dos órgãos de pesquisa, como o IBGE, por exemplo, a gente tem pouca alimentação por outras fontes, então outras pesquisas de percepção mesmo da população. Eu acho que a gente fica muito à mercê desses dados oficiais e do entendimento deles. Eu acho que também... Assim, entendimento político. O entendimento político e o cruzamento de um dado com o outro. Então, esses dados de fluxo, por exemplo, de transporte. A gente sabe que vem 2 milhões de pessoas agora, e que a gente tem São Gonçalo, por exemplo, que tem 1 milhão de pessoas, de habitantes. A gente tem 100 mil indo para Niterói e 100 mil saindo de Niterói e vindo para o Rio. Mas os planos diretores não contemplam esse fluxo externo. Então, se você olhar... Ou seja, eles são falhos. São falhos. E tem o plano de mobilidade, por exemplo, que o ITDP também trabalha bastante assim como a gente. Ele tem um olhar municipal. Então, as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam produzir um plano municipal. Mas em nada, assim, e até ferindo com o Estatuto da Metrópole, em nada há predisposição para você tratar desse fluxo de pessoas que se deslocam. Gabriel Cariello tem uma série tem alguns comentários. O que o pessoal está dizendo na internet sobre esse debate? Olha, o Neto Frossar diz que a recente expansão das linhas de BRT e do metrô são ótimas iniciativas, mas elas precisam abranger toda a região metropolitana, não adianta ficar só na cidade do Rio. E ele diz uma coisa que é muito importante, ele fala assim, as pessoas precisam passar menos tempo no deslocamento de casa para o trabalho. E aí eu queria aproveitar esse comentário para fazer uma pergunta, né? Que tipo de medidas, que tipo de políticas podem ser feitas nos outros municípios da região metropolitana que diminuam o fluxo de pessoas para o centro do Rio, né? Que é um fluxo pendular, que talvez seja o fluxo mais intenso. Quem responde? Pode ser. Essa questão é interessante da rede de transportes existente na cidade do Rio de Janeiro, comparado com a rede abrangendo toda a região metropolitana. A gente lançou um estudo agora em parceria com a Casa Fluminense, que se chama o PNT, que vem do inglês, né, People Near Transit, que é a quantidade de pessoas que moram a uma distância acessível a alguma estação de transporte de média ou alta capacidade, ou seja, BRT, metrô, trem, que é uma distância de 1 quilômetro, que a gente considera que é uma distância caminhável. 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos, exatamente. É mais ou menos por aí. É uma distância tranquila de se acessar uma estação de transporte. E na cidade do Rio de Janeiro, a gente chegou em 47% atualmente, né? Isso aqui em 2020, considerando as expansões que já estão previstas, vai para 74%. Da população. Exato. 56% da população da cidade vai morar a uma distância de 1 quilômetro de uma estação desse sistema de transporte. No entanto, na região metropolitana é apenas de 28% essa quantidade, esse percentual de pessoas. Então é muito diferente ainda a oferta de transporte dentro da cidade comparado com toda a região metropolitana. Sabe qual é a pior cidade que tem essa relação na região metropolitana? Não tem os dados aqui. A gente tem que ter um cuidado com esse dado também, que é a proximidade com transporte de alta capacidade, né? Média e alta capacidade. Então, assim, isso é uma problemática metropolitana, de fato. Você não tem transporte de massa em todos os municípios do
do Rio de Janeiro. Então, isso precisa ser pensado. A partir do trem, a gente olha com bastante rigor por ele ultrapassar 12 municípios da região metropolitana. Então, é de fato um transporte metropolitano que precisa ser enxergado como tal, que precisa receber os investimentos que não recebe, mas não só pensar em melhorar o transporte, você reduz o tempo de deslocamento. Então, se pensar em distribuir as oportunidades de emprego, e mesmo numa escala mais micro em relação ao uso de home office e do trabalho no local, que desenvolva local, iniciativas que já ocorram, esse fomento ao empreendedorismo, que também é uma na verdade, tem uma coisa aí, que eu acho que pegar esse trabalho, gancho do Vitor, né, porque aqui também tem uma coisa que é a hora que você começa a ter o desafio de integrar dimensões. Então você tem um problema, o Gabriel colocou o problema, as pessoas levam muito tempo para se deslocar de casa para o trabalho e para voltar. Mas como é que eu resolvo isso? Você pode dizer, bom, eu posso ter redes de transporte, superinvestimentos de infraestrutura para fazer com que as pessoas possam se deslocar mais rápido, 40, 50 quilômetros para chegar no trabalho, como é o dia a dia de grande parte da nossa população hoje. Ou eu posso dizer, não, eu preciso que as pessoas morem mais perto de onde eu trabalho. E aí eu vou ter que pensar em política de desenvolvimento econômico, vou ter que pensar em política de habitação e de planejamento urbano. Né? O que a gente vem fazendo nos últimos anos? Sobre política de adaptação social, né? O Minha Casa Minha Vida é um modelo que basicamente nos leva a ter grande concentração de investimentos nas franjas da cidade e dos municípios pela metrópole. Muito longe de onde tem infraestrutura, muito longe de onde tem trabalho, né? E boa parte das vezes muito longe, inclusive, das redes de transporte. Né? Então a gente está fazendo rede de transporte para atender uma demanda, um passivo que a gente tem hoje, elas não dão conta, né, do que a gente tem hoje, e ao mesmo tempo a gente está produzindo habitação nova, longe dessa rede, e aumentando a demanda para que essas pessoas também tenham que vir a se deslocar 50 km por dia no seu cotidiano. Né? Desenvolvimento econômico. Né? O que a gente tem hoje de indução de desenvolvimento econômico na Zona Norte, na Zona Oeste da capital e na metrópole como um todo? Né? Tem alguma coisa, a gente tinha lá, né, o Eldorado do Comperj lá, né, o sonho, essa coisa que era que se apresentava, hoje já está claro que isso não dá conta do problema, né, Porto, tal coisa, isso, né, o arco metropolitano, quer dizer, essas coisas não geram, em grande, elas não são intensivas geração de emprego, de demanda permanente de mão de obra, né, tem muito pouca capacidade de gerar desenvolvimento no território, quer dizer, o arco é um ponto de passagem que vai te levar ali para o Porto, que traz coisas de outros lugares, você não tem produção local. Então a gente não tem, então os trabalhos, e ao mesmo tempo a gente tem os grandes investimentos de infraestrutura e de inovação urbana concentrados no centro da capital. Então naturalmente, e hoje na Barra da Tijuca com uma outra centralidade. Então de novo a gente está reproduzindo um modelo que os novos empregos vão se concentrar aqui. Né? Então o que acontece? Você faz um monte de infraestrutura nova, e ao mesmo tempo você está fazendo mais empregos no centro, mais moradia lá longe. Você está aumentando o problema. Não vai, você está correndo atrás do rabo, né? Você está chutando a bola para correr atrás dela de novo. Né? Não é por acaso, portanto, que você acaba de inaugurar uma malha como a da BRT, que evidentemente é muito melhor que ela existe do que não, ela traz, mas muito rapidamente ela está com a operação sobrecarregada. O BRT Transoeste é um exemplo clássico do que se fala. Né? O BRT Transoeste já tem um pouco mais de tempo de funcionamento, e hoje na volta de Madureira, no retorno do trabalhador, ele é muito complicado. Gomide? Então a gente precisa conseguir racionalizar a cidade, diminuir também a demanda por deslocamento. Gabriel tem pergunta. Né? Vamos lá. 3. O João de Carvalho, ele levanta uma questão. Transporte hidroviário, seria possível, né, integrar as cidades? A gente pode explorar esse caminho? Outra, o Vinícius de Assis diz o seguinte: qual é o papel então das câmaras de vereadores neste debate? Que tipo de atuação um vereador pode ter para ajudar a pensar de uma forma metropolitana? Vinícius, aliás, foi nosso entrevistado, e Vinícius está nos acompanhando. Obrigado, Vinícius. E aí, vereador, né, Vinícius? E aí o Rodrigo Tapia diz assim: para o Diego do ITDP, como se compara o comportamento da rede com outras grandes cidades da América Latina, por exemplo, Buenos Aires? Em relação à questão da rede, bom, Buenos Aires a gente tem que entender melhor o conceito de lá, mas em relação a isso que eu comentei, do PNT, dessa proximidade das pessoas da estação, apesar de a gente, por exemplo, comparar a malha de transportes do Rio de Janeiro com a malha de São Paulo, a gente vê que a de São Paulo é muito maior. Mas em São Paulo esse índice de proximidade é de ainda 25%, ou seja, o Rio está em 47%, São Paulo está em 25%, então o Rio tem avançado nisso. Só que cai exatamente nesse debate que o Zé levantou. Tradicionalmente, o planejamento de transportes era feito pensando a oferta submissa à demanda, ou seja, você tem 2 milhões de pessoas todo dia
vindo da Baixada até o centro do Rio de Janeiro, ok, precisamos atender essa demanda. Então vamos criar Antigamente ainda se pensava em expandir o sistema viário, né? Criar as linhas vermelhas, linhas amarelas, enfim. Depois se criou ramais, enfim, se levou o sistema de transporte. Só que isso tem uma limitação, né? Nem sempre. E se daqui a 10 anos forem 4 milhões de pessoas que precisem vir para o centro, qual é o sistema de transporte que vai dar conta disso? Aproveitando o gancho do sistema hidroviário. Essa questão modal é interessante trazer. Quanto mais possibilidade, melhor. Claro que tem limitações de capacidade, mas todos os modais são bem-vindos. Né? Só que o grande novo paradigma, a nova linha de pensamento de se planejar, principalmente a questão do transporte, é associar também uma gestão de demanda. Ou seja, precisa realmente todo dia 2 milhões de pessoas vindo da Baixada até o centro do Rio de Janeiro, porque elas não têm opção de trabalho, de cultura, de lazer e de saúde lá próxima à sua casa. Então hoje a grande ideia é se pensar em desenvolvimento das cidades de uma maneira local, não que isso gere guetos, ou seja, não que a gente não queira que o pessoal da Baixada venha até o centro ou venha até a Zona Sul, mas é que ele tenha a opção de teatro, de lazer, de trabalho, obviamente, perto do seu município, perto do seu bairro, e não tem a obrigação, a necessidade de vir todo dia de manhã. Mas daí, o outro lado que eu coloco é a questão de receita e gestão dos municípios menores, né? E a capacidade que alguns municípios têm de implementar as políticas necessárias para atrair não só moradores, mas renda, né? Trabalho, saúde. E aí, como é que fica? Lá atrás você perguntou de dados, né, de como é que gera mais oferta, acesso à informação para que os gestores possam usar, o que tem que fazer a mais. E o Vitor falou um pouco sobre como qualificar dados, mas eu ia até dizer isso, né? Tem um lado que é como qualificar a estrutura de gestão pública, né? A gente tem boa parte desses municípios, boa parte deles quase não tem quadros permanentes de pessoal, para nem falar quadros permanentes de pessoal com remuneração, treinamento, formação, né? Falta recurso, falta arcabouço de gestão mesmo qualificado. Eu acho que, de novo, uma coisa isto é importante e a gente precisa conseguir pautar isso no debate político. Quando eu digo a gente, é a sociedade. Se a gente ficar só discutindo, eu quero uma obra aqui, eu quero uma reforma da escola ali, eu quero... Tudo isso é muito importante. Mas para isso você precisa, para isso ser feito com qualidade, você precisa de uma prefeitura, de uma administração com quadros, com qualificação, com capacidades para isso, né? Então, uma coisa é, de fato, os próprios municípios, o próprio debate, valorizar isso, você tem investimentos para qualificar a capacidade de gestão pública, isso vai otimizar gastos, receitas, planejamento e investimentos, no fim, vai ser melhor. A outra coisa, estamos aqui discutindo política metropolitana, o governo do Estado se envolvendo, você tem políticas federais, é você ter do Estado e do governo federal políticas de apoio, tanto para a implementação, o desenho e implementação de políticas, quanto para a própria formação dessa administração qualificada. Quer dizer, não dá para você esperar que um município pequeno seja capaz por si só de dar esse salto. Ele precisa de recursos de apoio de fora, e aí tem uma coisa federativa que é importante. E daí, pegando a pergunta do Vinícius, você tem a legislação federal, a estadual e a municipal. Qual é o poder da legislação municipal dentro do que prevê a Constituição brasileira para tomar as atitudes necessárias, ou algumas delas, para garantir o mínimo de entrosamento aí entre as administrações? Acho que tem um limite do que está no âmbito da legislação da formulação municipal. Mas para responder o Vinícius, eu primeiro queria dizer isso. A gente fez, né, estamos levando hoje com o ITDP, com a rede grande de parceiros na Casa Fluminense, uma coisa que a gente chamou de campanha Rio 2017, que é uma difusão dessa pauta de propostas que a gente elaborou ouvindo vários parceiros da sociedade civil e especialistas em vários temas, muitos que a gente está falando aqui. E a gente está, no contexto da campanha, levando isso a candidatos e candidatas em todos os municípios da metrópole. As prefeituras e as câmaras de vereadores, né? Por que câmaras de vereadores? Porque, claro, que você depende essencialmente que as prefeituras absorvam as propostas, as prioridades na gestão, né? Mas você precisa da Câmara não só votando, aprovando, respaldando o que é relevante, para ter planos diretores e de planejamento qualificado. Isso passa pela Câmara. A Câmara tem que debater e aprovar o planejamento da cidade, tem que levar isso a sério. A mesma coisa com mobilidade, a mesma coisa com outros temas. Agora, mais do que o poder da Câmara, Mati, o que eu diria para o Vinícius seria muito bom que a gente tivesse vereadores e vereadoras que façam no seu dia a dia um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Quer dizer, o parlamento é para ser ponta de lança, de pautar o debate público, de se especializar em temas, em desafios específicos. Tem lá vereador que trabalha com educação, sabe tudo daquilo. Tem lá vereadora que está debruçada sobre mobilidade, sabe tudo daquilo. E que está no dia a dia dentro da Câmara e nos espaços de debate,
na sociedade, né, na mídia, levando aquela agenda, cobrando aquilo, demandando, propondo, ajudando a formular. Quer dizer, parlamentares deveriam ser isso. E eles viraram, não só nas câmaras de vereadores, mas no nosso histórico político recente, a gente sabe que isso vai daqui até o Congresso Nacional, né, basicamente atores ali de balcão que, quando não estão mercadejando interesses políticos ou nem políticos, espúrios menores, também estão fazendo um pequeno varejo de eu quero aqui uma obra na minha rua. Isso o vereador tem que fazer também. Mas quando ele vira só isso, a Câmara vira o que um me balcão, preocupa vamos supor que você tenha 2 vereadores numa Câmara grande como a do Rio. Eles não essa andorinha não faz verão, porque você precisa de maioria, a democracia ela tem suas resistências, né? Você precisa ser exaustivo no trabalho de convencimento. E aí, realmente, como você diz, as câmaras hoje têm uma qualidade. Mas aí acho que você vai primeiro para o próprio desafio do sistema político brasileiro hoje, né? Aí a gente vai resolver isso de cima a baixo, né? Tem um problema que é, bom, como é que os partidos se organizam, como é que a política se financia, esse financiamento gera que tipo de viés e de impacto negativo, perverso ou corrupto na ação dos atores políticos. Para você conseguir chegar lá, você precisa primeiro conseguir mobilizar um volume. As campanhas são caras, precisa muito dinheiro para entrar, então se precisa muito dinheiro, você vai ter que arrumar dinheiro de algum jeito. Como esse dinheiro é expuro, ou você não entra, ou você vai ter que se vender. Você tem toda uma rede de lealdade. Você falou, 2 em 50 não resolve. Como é que funciona aquele 50? Ali é um balcão, tem uma coisa de lealdade, eu faço isso para você, lá não. Então a gente tem um problema que é do jogo. Aqui o que a gente vai mudar no nosso sistema político, modelo de votação, de financiamento, de possibilidade de que pessoas a fim de fazer ação pública correta possam ter sucesso na vida política e ter incentivo para fazer isso. Isso é um problema, né? Agora, enquanto isso não se dá, o que eu diria é a gente entender a importância disso, porque o outro lado isso acontece com o sistema, mas a gente também, na real, dá muito mais atenção ao executivo, a gente está muito preocupado com quem vai ser prefeito, prefeita, governador, governadora, presidente, e muito pouco aos parlamentos. A gente não valoriza historicamente, né? Você que a gente já não também cansou, acho que encheu o saco mesmo do eu acho, mas eu acho que isso que eu falei importa, né? A gente pensa, dá muito peso para o executivo e tem. Eu acho que esse claro que importa. Nos mostrou. Acho que tem hoje uma consciência que importa. A gente viu agora, todo mundo viu como é o Congresso, né, e todos os limites que ele tem. A gente está vendo como a engrenagem da máquina política se faz, quanto ela é permeável a ser capturada por interesses privados ou corruptos. Isso ficou mais evidente que nunca. Está falando da Operação Lava Jato, evidentemente. Lava Jato, o número de parlamentares né, as pessoas podem ter opiniões as mais variadas, né? Pode dizer, eu acho que foi golpe, não foi golpe, foi impeachment, tinha que ser, não tinha que ser, tem todos os debates. Pouquíssima gente discordará que isso nos mostrou um Congresso constrangedor, né, que tem milhões de limitações. Acho que isso já é um consenso. E a consciência de, bom, o Congresso importa muito, olha só o que ele acabou de ter que fazer. Se ele não for bom, isso vale para o Congresso. A questão como para a eleição de domingo. O Congresso, por pior que seja, ele tem decisões efetivamente muito relevantes a serem tomadas. Gabriel Cariello. Tiago Oliveira faz uma pergunta que já é também uma sugestão, né? Não seria ideal, então, a gente ter um plano de ocupação empresarial para gerar empregos, por exemplo, em áreas intermediárias, criar novas centralidades? O que vocês acham? Certamente. Criação de novas centralidades para romper com esse fluxo muito unidirecional, todos vêm ao centro do Rio, tem essa passagem de capital que importa muito na história do Rio, por concentrar as oportunidades, os prédios públicos, enfim. Mas inverter esse fluxo também é importante nesse sentido. E aí tem uma parte de indução, né, do Estado, naquela sua pergunta anterior, mas tem uma mudança talvez de cultura também nas jornadas de trabalho, talvez menores, enfim, talvez com outros horários. A gente lá na casa adota outro horário, a gente em geral começa a funcionar a partir das 14, então 2 horas eu vindo da Zona Oeste, eu sou contrafluxo, eu tenho, para mim o trem é um modal bom, de qualidade, conforto, então, porque eu venho sentado, vem mais... Claro, mas das 2 às 4? Hoje é das 2 às 10. O ócio produtivo, Domênico de Masi. É do Domênico mesmo, que a gente se lazer. Mas acho que tem um pouco disso. E para o PNT, por exemplo, que é o indicador do ITDP, a gente, quando fez esse estudo, pensou nele também. Não só a população que está perto desse raio da população estar perto do transporte,
Mas como aquele raio pode ser também alvo de política pública, de investimento, e aí você tem zoneamento, mudanças no zoneamento, você pode usar a legislação para fazer isso, uso do solo, que vão incentivar a criação de emprego e renda ali naquele raio que acompanha o eixo viário. Porque a gente... né? Agora, desculpa, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que afeta a vida de todo mundo, que é a saúde. E aí eu, como repórter, já visualizei, já vivenciei coisas incríveis que envolvem essa relação interfederativa no que diz respeito à saúde. Né? Qual o prefeito não quer inaugurar um grande hospital com leitos de UTI? Alguém tem dúvida? Não, né? Pequeno município. Né? Sim. E se esse prefeito for aliado do governador? E se os outros prefeitos da região, daquele município, não forem aliados? Qual é a chance daquele prefeito receber um hospital geral sem ter uma demanda ou uma distância do grande público dele? É grande hoje no Brasil ou não? Do prefeito aliado receber, Isso. A chance é grande. Eu acho, Maltico, de novo a gente volta para os desafios do nosso tempo político, né? Então vamos separar eles aqui. Mas aqui na nossa pauta, isso sempre vai existir, né? Um ambiente político, federativo, tem várias prefeituras, tem o Estado, tem partidos disputas, vai ter alguém de oposição. Quer dizer, a gente convive com isso, qualquer sistema político convive com isso. O problema é o que é que você tem para contrapor isso e aumentar a possibilidade das decisões serem racionais e fazerem sentido do ponto de vista da demanda e não dos interesses políticos ali do dia, né? Bom, se eu tenho mecanismos de planejamento, então, não, peraí, esse estado, essa metrópole, tem aqui um plano de saúde que foi feito com a participação de especialistas, da população, dos parlamentares, né, da Assembleia Legislativa, no caso do Estado, das câmaras de vereadores, no caso das prefeituras, alimentado por dados, por informação. A gente mapeou aqui como é que a população se distribui, o que a gente tem hoje de oferta de atenção básica, de leitos, de hospitais, onde é que tem menos oferta, onde é que tem mais necessidade de fazer, como é que a gente pode integrar melhor o serviço entre os vários municípios. O plano foi feito baseado num debate com um especialista, com participação, ele existe, né? Quando você tem isso, e quando você tem parlamentares, sociedade, universidades organizadas para acompanhar isso, não quer dizer que você não vai deixar de ter também, do outro lado, o vetor do interesse político. Você vai ter lá um governador falando, eu queria mesmo era fazer o hospital ali no município do meu aliado, da minha aliada. Mas você vai ter uma resistência do outro lado, quer dizer, peraí, legalmente você não pode sair fazendo hospital na caneta aí, tem um plano aqui, tem uma coisa orientada. Você se fortaleceu muito para tentar fazer com que as decisões sejam mais orientadas pela necessidade real e pelo interesse da população no atendimento e não por interesses políticos menores ou do dia. Outra vez, não vamos ter ilusões, não é que isso vai deixar de existir e a gente vai conseguir, mas se você não tem isso, aí você está perdido, né? Diego, vamos excluir do debate Noruega, Suécia, Dinamarca, e eu vou até desafiar, tira Estados Unidos também. Qual o país hoje que tem um modelo entre municípios bacana, que serve de exemplo e que, de alguma forma, tem alguma característica que lembre o nosso país? Hoje, o contexto, esse debate é sempre interessante, né? Até quando a gente trata de questões como bicicleta, a gente sempre acaba trazendo esses exemplos europeus e até americanos, só que são extremamente diferentes do nosso contexto latino-americano, até o próprio asiático. Hoje, na América Latina, grandes exemplos de sistema de transporte até em região metropolitana, por exemplo, a Cidade do México tem um sistema de transporte bastante integrado, claro que é uma metrópole com todos os seus problemas, bastante grande, mas tem um planejamento que está sendo executado lá, principalmente priorização do pedestre, do ciclista. Buenos Aires também está avançando muito na pedestrianização, ou seja, avançando na priorização do transporte ativo, que a nossa política nacional de mobilidade urbana coloca o pedestre e o ciclista como aqui as calçadas são super boas aqui na região metropolitana. Exatamente, aqui pela questão histórica. E é interessante isso, porque as cidades são totalmente contrárias do que a lei coloca, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana, promulgada em 2012, ela coloca exatamente o contrário que a gente vê nas ruas, né? A gente deveria ter excelentes calçadas, a princípio, largas, com boa qualidade de vida e de transporte também pelas calçadas, belas ciclovias interligadas com o sistema de transporte, sistema de transportes conectados e de qualidade, enfim, com velocidade, e por último os carros, né? E aqui o nosso exemplo
tanto latino-americano quanto especificamente brasileiro e o carioca, é exatamente o contrário disso. O bacana da calçada é que, como ela é rápida de fazer, né, é a única obra que você realmente vê bastante na eleição. Em várias cidades, você pode perceber, aí internauta amigo, de todo o Brasil, que a obra que está rolando hoje é a obra de calçada. Porque é uma obra que o cara faz rapidinho, fica aquela imagem do prefeito que está fazendo, ou da prefeita, enfim, que está fazendo essa calçada. E às vezes faz de uma maneira errada até, né? Pela pressa. A gente até lançou agora... O Gabriel tem mais internauta. É o Neto Frossard de novo, está bastante ativo aqui com os comentários, né? E ele coloca uma questão que é interessante. Ele diz assim, bom, se a gente precisa criar centralidades, como é que a gente vai atrair indústrias, né? Eu acho que essa é a questão. Como... Eu quero complementar a pergunta ainda. Como é que a gente atrai a indústria, né, que normalmente chega através de incentivos fiscais, né, e todas aquelas concessões que são feitas, sem quebrar o caixa do Estado, que é uma coisa delicada agora? Antes de entrar especificamente nessa última pergunta, dizer que eu acho que tem uma construção aqui básica dessa questão de deslocamento casa-trabalho, né? Não é só descentralizar economicamente, também é habitação melhor planejar em áreas centrais, né? Quer dizer, eu falei, a gente faz habitação hoje muito longe, então eu posso fazer projeto de habitação ou perto de áreas de transporte de alta capacidade. Quando eu for gerar habitação social, vai ser perto de estação de trem ou de metrô, pelo menos de BRT, ou mais perto do emprego. A gente tem no Rio, na área do Porto e em toda a Zona Norte, uma área que foi muito degradada, né? Muito subaproveitada hoje. O que acontece? Terra, solo, terreno, é mais caro ali. O desenho que a gente tem hoje, que é o do Minha Casa Minha Vida, ele subsidia a construção do imóvel, mas não o terreno. Ele incentiva você a fazer num lugar onde o terreno é barato. Então você precisa de uma decisão que se eu quiser que vai ter habitação social mais perto, eu vou ter que ter mais recurso público para isso. O dono da terra, que é o prefeito, tem que ceder ou negociar. Mas não necessariamente ele é o dono. Eventualmente a prefeitura vai ter que colocar mais recursos para possibilitar subsidiar a produção de habitação. Ou vai ter que ter na legislação incentivos. Né? Por exemplo, IPTU progressivo, onde tem imóvel não utilizado, ou terreno não utilizado, o IPTU vai aumentando ano a ano, porque eu não posso deixar, vou te punir para você deixar ali. Então, você vende isso para que alguma coisa possa ser feita ali, ou então você usa. Né? Ou então você vai pagar mais imposto, porque afinal de contas você está empatando ali uma área que poderia ser melhor aproveitada para a cidade. Né? Então, a prefeitura vai ter que tomar essa decisão. Fazer isso é uma disputa política, você tem que mudar o conceito e falar, olha, tem uma razão, que eu acabei de falar, tem uma razão para pagar mais imposto no ano, porque você está atrapalhando a cidade. Vai ter que pôr recurso público para gerar habitação nessas áreas, né? E aí você diz, pô, mas é mais caro então? É mais caro, mas se você fizer na franja da cidade, você vai ter que levar escola, hospital, transporte, saneamento, quer dizer, o barato sai caro aqui. Então você está trocando, fazer um monte de casa que tem um retorno político de curto prazo, mas que tem um impacto perverso ao longo do tempo, por eventualmente fazer um pouco menos, ou ter que gastar um pouco mais de recurso agora, para gastar menos recursos em todas essas outras coisas. Vai ser melhor para todo mundo, é melhor para o caixa do Estado ou da Prefeitura, é melhor para a população, é melhor para quem mora, que vai morar perto da estação de transporte, mais perto do trabalho. Mas aqui tem uma decisão, a gente tem que decidir que é importante fazer esse investimento. Não fazemos isso por várias razões. E daí então, a pressão do... Agora, e o outro lado é emprego, né? Ainda na coisa de atração, eu nem acho que aqui a gente está falando tanto de indústria, né? Quer dizer, claro que quando a gente pensa o arco do desenvolvimento regional da metrópole como um todo, aí você pode ter uma dimensão industrial. Mas o primeiro patamar aqui na cidade é serviços, comércio, pequenas indústrias, uma confecção, uma coisa de cosméticos, como a gente tem na Baixada, novos negócios de empreendedorismo criativo, digital, de cultura, quer dizer, é a cidade, quer dizer, não é o espaço da fábrica. Isso né, há muito tempo, grandes cidades não se fazem e não geram emprego com parques industriais, né? Então, nosso desafio é exatamente também fazer uma conversão para uma economia de serviços, de pequenos negócios, de indústrias locais, né? Então, de economia criativa. Então, isso primeiro, né? Só para a gente situar onde é que está, acho que o cerne do desafio é gerar emprego, né? Já falei aqui de turismo, também mais aberto, descentralizado, etc. Malha de trem, né? Malha de trem, de transporte de alta capacidade, né? Qual que é a nossa principal malha, eu falei de trem por isso, na metrópole? É a malha de trens metropolitanos, não é nem o metrô, nem o BRT. Bom, investimentos nela dependem do Estado e da supervia, da concessionária. Então o prefeito vai dizer, não, isso não é comigo. Olha, primeiro você pode colocar peso e tentar disputar que isso se faça, porque é importante, mas segundo, na requalificação das estações e do entorno, você pode ter um papel, né? Então, acabou de ter uma pesquisa sobre centralidades, polos de geração de emprego no Rio,
E o primeiro lugar que deu foi o centro da capital, o segundo surpreendentemente não foi a Barra, foi Campo Grande, né? Então eu digo, aqui eu tenho uma oportunidade, é uma coisa que está posta, né? Como é que eu requalifico, né? E aí qual que é o grande polo de partida ali? É a estação e o seu entorno, né, de trem. Então, como é que a prefeitura vai investir em requalificar aquela área, né? E aí significa investimentos em infraestrutura, conexão com outros transportes, sistema de ônibus, sistema de bicicleta, as pessoas poderem chegar ali, ter bicicletário, poder deixar, né? Vai significar malha viária, etc. E políticas de incentivo. Se você eu posso mudar o zoneamento, posso incentivar adensamento, mais gente morando ali ou mais gente trabalhando ali, gerando negócio ali, posso ter incentivo fiscal para a instalação de negócios naquela área, né? Então a gente vai por essa trilha, né? Agora, eu acho que para o debate das eleições, que é uma coisa bacana, acho que é uma bacana dessa série que vocês estão fazendo aqui, porque é claro que esse é um debate, você começa a ter, bom, eu vou ter que coordenar aqui o investimento de transporte, com o de moradia, com o desenvolvimento econômico, a gente vai dar, né? É muito difícil que o debate eleitoral chegue a isso, né? A gente fazer esse exercício aqui, e ao mesmo tempo seria super importante, porque senão a gente cai naquilo que a gente falou agora há pouco, você faz um monte de coisa e quando você olha no fim do dia, pouco mudou, porque você está correndo atrás do rabo, está reproduzindo modelos que fazem com que a demanda que você acabou de satisfazer hoje se renova para amanhã, né? E aí os problemas vão continuar os mesmos. Então acho que o principal é a gente conseguir fazer o debate também nisso, mas tentando aqui, acho que aqui tem uma ordem de ações concretas possíveis, né? Tem um tema que é super metropolitano e é bem complicado. Ontem mesmo a gente foi lá para a Praia do Flamengo para conversar sobre ele, que é o tema do saneamento. Esse tema, olha gente, eu vou ser muito honesto, eu não teria capacidade aqui para sozinho explicar esse tema, de tão complicado que ele é. Porque ele envolve concessões, ele envolve municípios grandes, ele envolve municípios pequenos e ele envolve o Estado, né? Ele é o saneamento ambiental, o saneamento básico, ele é o clássico exemplo da necessidade da cooperação entre municípios. Até que ponto a gente usa a técnica da forma como poderia e deveria ser usada para garantir o mínimo de qualidade de vida para as populações, especialmente, por óbvio, as mais carentes. O saneamento cai na mesma questão de outros planos, apesar de ele ser tratado mais ainda como questão de rede, né? O saneamento é estruturalmente uma rede de infraestrutura. Então, a grande ideia é justamente esse debate que o Zé levantou, de a gente criar planos e criar uma estrutura também não governamental de apoio de organizações, da sociedade, também institucional, com as câmaras legislativas, com a universidade, que tem muito aporte técnico em relação a isso, para criar planos e leis que tenham exatamente poder de lei, né? Que sejam um aporte da sociedade em cima do poder executivo, ou seja, que tenham, para além dessa questão do jogo político, do lobby, da necessidade de estender uma rede de saneamento no meu município e não naquele, por questão de proximidade com o governo, seja estadual ou federal, mas que tenham um aporte público e também institucional, junto com essa técnica que pode ser formada, para fazer um lobby popular em cima disso, e não só esse lobby político, esse lobby de... Desculpa o trocadilho infeliz, mas quanto de dinheiro vai para o ralo pela falta de cooperação entre os municípios na área de saneamento? Muito? Provavelmente muito, porque a questão de saneamento, a Baía de Guanabara aqui no Rio de Janeiro é um exemplo clássico disso, né? Ela é visualmente clássica, ele é um retrato da falta de unidade metropolitana em relação à questão do saneamento. Então, realmente não tem dados. É um retrato, ali na Praia do Flamengo você pode ver, né? Uma bela praia que poderia, enfim, ter uma série de aproveitamento, inclusive nessa questão urbana, de se criar um aproveitamento ali, mas em virtude da falta de planejamento, da falta de integração e de tudo que desemboca ali na Baía de Guanabara, ela é um retrato fiel e físico do que acontece ali. E aí, por onde começar numa área tão nebulosa e complicada como essa? Por onde a gente começa a tentar dar um mínimo de ordenamento para que tenha uma eficiência da política pública? Está tendo uma experiência na Zona Oeste agora com uma empresa gerindo a parte de saneamento, né? E a SEDAI ainda com a água. Enfim, essa é uma primeira, tem algumas experiências na Baixada também. É boa essa fazendo experiência? Assim, está acontecendo, né, nesse momento. Então acho que, enfim, estão chegando tubulações, estão chegando... não aparece muito, né, a obra aparece, mas o saneamento, enfim,
Não, eu acho que a questão que o Thiago colocou da Baía de Guanabara é um super retrato, porque inclusive é um dos temas, a gente colocou 2 temas, saneamento e Baía, mas como eles são transversais, tudo que a gente tentou trazer aqui de proposta, em alguma medida são temas transversais. E saneamento e Baía, acho que tem muito a ver ali com o que a Bahia representa como centro metropolitano, o que poderia representar, na verdade. E pensando na Bahia também, a Bahia de Sepitiba como um centro pro oeste. Mas na Bahia, quando você tem 15 municípios, 16, enfim, que desembocam seus rios lá, não entender a Bahia como o transporte aquaviário, tudo que poderia se conseguir ali em termos de centralidade mesmo, então não só o transporte, mas todo o entorno, receber investimento para lazer, para mobilidade, para bicicleta, enfim, você tem uma gama de ações possíveis para se entender, para se garantir esse olhar metropolitano sobretudo. Acho que é um belo exemplo que está sendo há anos esquecido, né? Enfim. A Bahia, sem dúvida, eu queria acrescentar uma coisa sobre o saneamento, porque o Vitor falou da Bahia, antes até da tua pergunta, não é casual, né? A gente falou aqui de saúde, de transporte, de mobilidade, né? De planejamento articulado para isso. Agora estamos aqui falando de saneamento, né? Eu acho que a gente, na experiência recente no Rio, teve mais um tema que talvez entrasse nessa lista como temas em que esse desafio do metropolitano, do além município, também ficou muito evidente, que foi a segurança, né? A gente produziu algum avanço. No entanto, ele foi concentrado também no eixo central da capital, a gente viu deslocamento, viu uma desigualdade que tinha, uma concentração de mortes violentas, sobretudo na Baixada, que sempre foi o caso, aumentar mais ainda, né? E hoje a gente tem problemas, tem 2 dimensões aqui. Uma, a dimensão de um problema que circula, que não respeita fronteiras também, então se avança aqui e a coisa estoura do outro lado, a gente viu com Niterói, viu com a Baixada, e o outro, sem prevenção, sem mais do que polícia, a gente também não enraiza avanço nenhum. E prevenção passa também pelo Estado, mas imensamente pelo município, né? Então, outra vez, se você não tiver coordenação, você não vai avançar. Então, segurança, saneamento, mobilidade, saúde, são todos exemplos do que vem na prática o que a gente está falando aqui. Agora, você falou, eu nem consigo começar a explicar saneamento, eu vou dizer que esse não é um tema com quem eu tenho tido familiaridade ao longo da vida, e a gente vem lá na casa buscando trabalhar nele recentemente, né? Eu queria primeiro ecoar, né? A gente fez um blog, um projeto de produzir um dossiê acompanhando, basicamente tentando levantar os números, as informações, as opções. Quanto é que a gente gastou de fato com a despoluição da Bahia e com o saneamento da metrópole como um todo nos últimos 20 anos, né? No que exatamente que a gente gastou, quais seriam as alternativas, quanto custaria, que modelos técnicos a gente deveria seguir e quanto isso custa, né? Quanto custaria para fazer a despoluição. É impressionante, a dificuldade de acessar uma parte dessas informações, e 2, o grau de informações encontradas, quanto custa. Então, tem alguém que vai dizer, não, custa 10 bilhões para ter a Bahia despoluída em 10 anos. Né? O secretário diz, não, custa 30 bilhões para fazer em 20 anos. Qual é o melhor caminho técnico? Não, pode fazer com a rede dessa maneira. Então, tem um desafio aqui, que eu acho que por onde começar, né? Isso é uma coisa. E a outra hoje a gente tem, o Vitor falou aqui, de concessão privada na Zona Oeste, Niterói faz isso há alguns anos, aparentemente com saldos positivos, mas com custo para a população mais alto, tem que ver se isso vale a pena, né? Talvez valha. A gente tem os municípios hoje, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que firma a competência compartilhada entre municípios e Estado, então a gente tem hoje sobre os municípios uma expectativa de ação e uma possibilidade, uma autorização legal, segurança jurídica de ação, que não existia, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa de muito investimento, vai ser difícil que os municípios da região metropolitana tenham recursos, então hoje a gente vai ter que mobilizar recursos externos, ou a gente vai ter que ver como é que se constrói com parcerias privadas, ou com financiamento do BNDES, ou com desenvolvimento. Isso está em curso hoje. Eu acho, como você falou que ele é complexo, né? A gente tem um desafio fundamental hoje que é transparência, organizar as informações, enxergar as alternativas fora da mesa e tomar a decisão. O que está acontecendo hoje é que a SEDAI, que historicamente é uma caixa preta, é difícil pensar, a SEDAI e os sistemas de bilhetagem, de tarifação de transporte público, sobretudo de ônibus, é difícil pensar caixas pretas mais reconhecidas. É muito difícil conseguir informação do que tem ali. E ela diz, não, a gente não tem recurso, nós vamos aqui para um modelo de concessão ou de privatização. Então, bom, a gente pode discutir qualquer modelo, mas a primeira coisa coloquemos as informações na mesa, né, explica isso, vamos ver as alternativas, e aí vamos organizar uma mesa na qual, com as novas gestões municipais e com esses dados na mesa, a gente vai encontrar os caminhos.
para conseguir viabilizar os investimentos na metrópole afora. Sabe que eu e o Gabriel, a gente nas últimas 3 semanas, e até o Serginho também vem acompanhando os debates daqui da mesa, olha, é impressionante, gente, a quantidade de problema que a gente poderia amenizar ou mesmo resolver se houvesse mais transparência. Todo o debate que a gente já fez aqui, seja educação, seja saúde, seja saneamento, transporte, tudo esbarra como um dos grandes problemas para diagnósticos precisos, né, e para adotar as políticas públicas necessárias, a falta de informação, a falta de transparência dos dados públicos. Para encerrar, vou fazer uma pergunta geral para os 3 convidados e eles respondem do jeito que eles quisessem. Se vocês fossem eleitos o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no tema interfederação, consórcio, discussão com os municípios da região, qual seria a sua primeira ação? Começa com você. Tempo de pensar. Prefeito Zé. Não, acho que aqui, acho que a Prefeitura da capital, a primeira ação é exercer o papel de liderança que ela precisa ter sobre isso. Ela é a Prefeitura da capital. Então, quando o prefeito ou a prefeita da capital diz isto é importante e a gente vai colocar esforço e ação desta Prefeitura para trazer os outros municípios e o Estado juntos, isso faz toda a diferença do mundo. Não tivemos isso historicamente no Rio e isso explica boa parte de não ter o avanço. A segunda o que a gente tem aí de ambiente metropolitano. Tem uma Câmara recém-criada, que já é um ambiente que reúne o governo do Estado, que reúne as várias prefeituras. A primeira ação é fortalecer essa Câmara, é dizer, nós entendemos a importância de construir essas políticas que transcendem aqui a fronteira do município. Então, primeiro, a Prefeitura da Capital estará exercendo seu papel de liderança nisso. E 2, estamos nos somando aqui na elaboração do Plano de Desenvolvimento Metropolitano, que está em curso e que vai estar pronto até junho do ano que vem no Estado, e em fortalecer a criação desse ambiente. A gente pode ter uma terceira ação, você acabou de falar de informação, de planejamento, né? A Prefeitura da Capital tem o Instituto Pereira Passos, que é um órgão de agregação de informação, de planejamento, que quando você compara, não só com os municípios da metrópole, não, mas mesmo com o Estado, né, você não tem nada equivalente, né, com tanta competência técnica e tal. Então, acho que a Prefeitura precisaria emprestar também capacidade de produzir, agregar informação e apontar caminhos a partir dela de planejamento metropolitano e somar a sua contribuição nisso, exercer a sua liderança. Isso é uma coisa. E a outra é desdobrar isso na prática. Vou desenhar investimentos em infraestrutura e transportes. A Secretaria de Transportes e de Urbanismo pode abrir só o mapa da capital e sair planejando e mobilizando investimentos em função disso. A gente precisa ter o mapa da metrópole como um todo. Claro que a capital não vai fazer metrópole como um todo, mas você precisa buscar um planejamento que aponte isso. Vou entrar na integração, a gente não falou disso, mas é fundamental. Integração tarifária. Né? Eu preciso que as várias concessionárias e que os vários serviços avancem. Mas daí você está querendo que o pessoal abra mesmo. Mas olha que absurdo que você está querendo. Você está querendo que o cara que tem uma concessão pública diga quanto que ele arrecada. Eu acho um absurdo que você está. É uma invasão de privacidade. Mas, enfim, que você está propondo. Então vale para transporte, saúde, eu dei exemplo de consórcio. Muita gente vem de fora. Como é que a gente articula, racionaliza o sistema? Né? Saneamento. A prefeitura puxa, né, a construção de uma articulação com os municípios que além do Rio, além da capital, tem fronteira, tem área costeira com a Baía de Guanabara, né, se ela puxar, não tenha dúvida que isso faz toda a diferença. A gente fez o Boulevard Olímpico, né, o Museu da Manhã Porto, aquilo tornou mais evidente do que nunca para todo mundo isso. Aquilo devia ser um ponto de partida, quer dizer, o nosso próximo passo é avançar recuperando a Zona Norte, né, urbanisticamente, a partir ali da região do Porto, e a Bahia a partir dali. Quer dizer, a gente tem um excelente incentivo para isso. Último, para terminar, a gente falou um monte de coisa aqui, falamos de formação de planejamento, mas tem uma coisa que é prioridade mesmo. Né? A gente acabou de falar da Baía de Guanabara, tudo que a gente falou há pouco, os desafios e tal, mas o fato é, nós gastamos nos últimos 20 anos 1/3 em volume de recursos públicos do que nós gastamos para fazer os Jogos Olímpicos. Não estou dizendo que fazer os Jogos Olímpicos não foi bom, mas estou dizendo que isso conta alguma coisa de onde é que a gente colocou recursos. Então, se a gente decidir que agora a gente vai colocar recursos e esforços na Bahia, provavelmente nos próximos 10 anos a gente vai conseguir dar um salto. Né? Falamos aqui de transportes, né? Bom, a gente gastou com a extensão do metrô da Zona Sul a Barra quase 10 vezes mais recursos públicos do que com a malha de trens metropolitanos nesses últimos anos. Né? Bom, esse metrô é importante, ele é bom, etc., mas ele atende, no máximo, 25% do que uma malha de trens recuperada seria capaz de atender de pessoas. Né? Então não faz sentido você gastar 10 vezes mais para atender 1/4 do volume de pessoas. Né? Então tem coisas que são mesmo aquilo que a gente falou. Você
tem uma metrópole que tem muitas desigualdades, essas desigualdades e esse planejamento hipercentralizado causam uma série dos problemas que a gente falou aqui, e a gente só vai fazer isso quando a gente decidir começar a concentrar investimentos e ações em reverter essa hipercentralidade e essas desigualdades. Isso é fundamental para uma questão de justiça, né? As pessoas que vivem em qualquer ponto da cidade, em qualquer ponto da metrópole, deveriam ter acesso a serviços e oportunidades com equidade, não tem, então, primeiro. Mas, segundo, isso é fundamental para uma questão da cidade poder funcionar bem, como a gente está colocando aqui, né? Muito disso está lá nessa agenda de 2017 que a gente elaborou, então eu queria terminar também, a gente passar aqui a bola, convidando, a gente tem lá, a campanha tem um site que é o rio2017.org, a gente tem também o forumrio.org, que aí tem conteúdos, dados, informações, um mapa de desigualdades que o Vitor trabalhou, desenvolveu na metrópole, esse material que eu falei sobre saneamento, o que tem de propostas dos vários candidatos agora, nos vários municípios, o que tem de dados, o que tem de informação acumulada e outras coisas. Então, convidar, porque o que a gente basicamente tenta fazer na casa, no TDP e em outros espaços, é garantir que a gente possa avançar em ter de maneira permanente na sociedade, falou, vereadores tem que fazer, tem mesmo. A sociedade também tem. A gente precisa ter capacidade de fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui e levá-la no dia a dia. Estamos levando essa agenda para candidatos em todos, a prefeituras e câmaras de vereadores em todos os municípios, e agora, depois da eleição, aqueles que assinaram ou que foram eleitos e não assinaram, a gente vai procurar para propor cooperação na transição, na elaboração dos planos de governo ou dos mandatos, né? E aí tem um marco permanente de cooperar com quem quiser. Achei legal, e agora? Como é que eu faço isso aqui na prática? Né? Bom, o que a gente tiver de acúmulo, ou pudermos usar de acúmulo, está à disposição. E ao mesmo tempo, tem que fazer, né? Vamos cobrar, vamos monitorar. Então, estamos nisso. Já saí aqui do lugar do prefeito, do lugar da sociedade civil, que é o meu, mas convidar todo mundo a estar junto nisso lá no Rio 2017. Você como secretário do prefeito, qual seria... Não, a gente fala de uma posição muito mais fácil da sociedade civil, é claro, mas talvez não mais fácil pela necessidade de cobrança dessa sociedade civil, e é isso que a gente pensou na agenda. O site Rio 2017 tem o conteúdo todo dela, mas a minha medida seria o estabelecimento de um plano de metas, que aí eu acho que para a gestão para frente. Então, na medida que a gente inicia um mandato, a gente prevê o que será dele, e aí na perspectiva de transparência dos dados, na perspectiva do controle social. Porque para ter meta tem que ter também dados transparentes e confiáveis, senão a meta também é distorcida. A gente trabalha com tudo isso nesse conceito. A gente tem aqui na região metropolitana só Rio e Niterói tem na lei orgânica o plano de metas estabelecido, então talvez ampliar isso para os demais municípios e também pensar nessa questão da gestão compartilhada, né? Então você coloca a sociedade civil para controle, para cobrança, é óbvio que nosso lugar de fala permite que isso seja muito mais interessante talvez do que tem sido nos últimos tempos, mas essa descentralização, a gente falou muito sobre descentralização, mas a descentralização da decisão também pode ser pensada por aí, então um reforço de subprefeituras, de regiões administrativas, aqui pensando na escala do Rio, mas tentando levar para a metrópole, mas sempre com a premissa que eu acho que é peculiar ao Rio de Janeiro de reduzir desigualdades. Então, essa é a premissa para qualquer política pública. Então, acho que uma política pública, uma vez implementada, diminui desigualdade, então, ok, vamos começar a trabalhar nela. Acho que seria plano de metas com esse olhar todo de controle, transparência, participação. Acho que é isso. E aí? Depois desse plano de governo completo. Não, mas eu acho que a grande questão hoje que o modelo institucional demanda é a participação popular, né? Participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas, não mais aquela visão de um prefeito xerife ou síndico, né, que faz tudo e decide tudo, mas que se criem mecanismos para que a população participe, dê sua opinião de uma maneira qualificada. Então, acho que hoje, mais do que nunca, uma política de dados abertos é fundamental nas cidades, né? Tanto na questão metropolitana quanto na questão dentro dos municípios. Acho que São Paulo vem dando bons passos em relação a isso, principalmente na questão do transporte. A gente tem dados bons hoje de São Paulo abertos, se criou inclusive um ambiente que é o Mobilab lá, que o pessoal pode criar startups ali dentro com os dados que são gerados diariamente de câmeras, de bilhetagem, enfim, esses dados estão sendo abertos. Aqui no Rio seria ótimo se a gente tivesse isso, poder trabalhar de uma maneira qualificada com os dados que são gerados diariamente, tanto pela questão do transporte, como pela questão do saneamento, enfim, todos esses debates que a gente criou, mas precisa de uma vontade política que se crie essa política de dados abertos, né? Que isso não se tenha mais nenhuma, já inclusive é uma lei federal, né, que
que avançou um pouco nessa questão. Para a gente que trabalha com isso, que trabalha com estudos, é fundamental ter acesso aos dados para gerar conteúdo de qualidade, para gerar conteúdo que a sociedade civil possa se apoderar disso e cobrar dos prefeitos, cobrar das instituições que trabalhem em prol disso. Então, acho que hoje a grande demanda como prefeito seria criar essa política, pensar nessa forma de a sociedade civil ter mais acesso ao que está sendo gerado pelas cidades. Diego Silva, coordenador de gestão de demandas do ITDP, que é um Instituto de Desenvolvimento, de Transporte e... Instituto de Políticas de Desenvolvimento e Transporte. Exato. O Vitor Hessen, né, que é analista de dados da Casa Fluminense, e o Zac, o Zé Marcelo Zac, que é o coordenador geral da Casa Fluminense. Olha, muito obrigado a presença de todos, foi um ótimo debate, viu? Obrigado a você. Opa, tem gente aqui? Tem... Só para tradicional, claro. Comentário aqui do pessoal, o Cícero lá de Maceió mandou seu alô, né? O Fabiano do Sul também, que estava acompanhando, a Adriana mandou um beijo lá de Zurique pra gente, né? E a do Cine aqui, completando, quando o Zac estava explicando, né, tudo que faria se fosse, né, nessa hipótese que a gente brincou aqui de ser prefeito, ela disse, bom, você deveria ser o prefeito. Já tem cabo eleitoral. Bom, Fica a dica. Fica a dica. Gabriel Cariello, nosso intrépido repórter, que vai sair daqui correndo com um monte de matéria para fazer, já visando, né, a edição de amanhã, também a edição de sábado e a edição super especial de domingo, também a edição super especial de segunda-feira, eleições 2016. Muito obrigado ao Serginho Maggi, ao Maurício Belli, que também está nos ajudando, e ao Rafael Gomide, nosso colega, que agora está na Casa Fluminense. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos.